Se você já percebeu que a sua falta de autoconfiança tem limitado a sua vida, esse vídeo é para você. E para começar essa conversa, eu quero te dizer que a falta de autoconfiança não é o problema em si, ela é apenas um sintoma de um problema muito mais enraizado, muito mais profundo. Tem a ver com o seu passado. Coisas que ficaram mal resolvidas lá atrás e que fazem com que você tenha uma autopercepção distorcida. Como você se enxerga não condiz com o que você realmente é. A autoconfiança é uma construção, e para que essa construção seja feita de uma forma saudável e firme, você precisa entender quem você é e o que você viveu. Quais foram as impressões que ficaram gravadas em você e que te influenciam até hoje. Eu quero trazer aqui uma perspectiva do que é a autoconfiança, baseado nos meus estudos filosóficos, espirituais, principalmente na minha experiência, afinal é a experiência a nossa maior professora. Essa perspectiva vai te ajudar a olhar para sua história e assimilar os aprendizados que você teve, porque a sua jornada é única, singular, ninguém nunca viveu exatamente o que você viveu, e para que você construa a autoconfiança, você precisa extrair os aprendizados de tudo que você viveu até agora. A autoconfiança é uma postura, e essa postura é formada por alguns aspectos que se conectam entre si: mente, emoções e o corpo, que é o veículo pelo qual os dois primeiros se expressam. E tudo isso gera um efeito cascata. Pensamentos geram emoções que geram ações. Esse sistema vai se retroalimentando. Nós temos um quarto campo, tão importante quanto, que é o nosso campo energético ou espiritual. Provavelmente você já ouviu falar sobre os nossos chakras ou centros de energia. Todo mundo tem. São 7 centros principais e cada um deles é responsável por um aspecto do nosso corpo físico, mental, emocional e espiritual. Comenta aqui se você já conhece. Posso gravar um vídeo explicando melhor sobre cada um deles. Hoje nós vamos falar do chakra do plexo solar, ou em sânscrito, Manipura Chakra. Ele é um centro de energia que fica localizado entre o umbigo e a boca do estômago, diretamente relacionado ao poder pessoal de cada um. Quando equilibrado, nós experimentamos assertividade, boa capacidade de tomada de decisões, de realização, firmeza em quem nós somos, capacidade de sustentar as nossas decisões, que é o que faz com que nós avancemos na vida. Quando ele está em desequilíbrio, nós experimentamos sentimentos de inferioridade, dificuldade de tomar decisões, incapacidade de lidar com as nossas próprias emoções, e tudo isso, quando avança, gera problemas digestivos. Esse chakra, ele é responsável por governar não só o nosso intestino, mas também por digerir as nossas emoções. É aqui nessa região que nós sentimos raiva, dor, tristeza, angústia, medo. E tudo isso precisa ser sentido pelo corpo. Quem sente não é a mente, é o corpo. Quando nós sentimos, nós damos vazão para isso. E quando nós não conseguimos ou não nos permitimos sentir, essas emoções ficam presas em todos esses campos. Isso vai gerando bloqueios. Plexo solar diz respeito a um sol. Então, nós temos um sol nessa região que aquece, e é o nosso fogo digestivo também. Percebe como tudo está conectado? Como eu crio harmonia e equilíbrio em todos esses sistemas? É aqui que entra o processo de autoconhecimento e uma ferramenta interna que eu chamo carinhosamente de olhar de cura.
Eu sempre amei autoconhecimento. Desde os meus 13 anos eu já entrava aqui no YouTube para consumir conteúdo sobre isso. Sempre quis ser uma pessoa melhor para mim mesma e para o mundo. Mas, em paralelo a isso, a minha vida estava acontecendo, as questões familiares. Eu fui crescendo num estado de inconsciência. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz que o caos precede o entendimento. E foi exatamente assim a minha história. Essa inconsciência criou uma menina mulher ferida. Então, foram muitas decisões ruins que me levaram a lugares péssimos, até chegar a um ponto onde eu pensei em tirar a minha própria vida. E foi aí que a vida me convidou para essa jornada de cura e expansão da minha consciência, para entender que eu não vim aqui para sofrer, e nem você. Eu precisei desenvolver esse olhar de cura, para olhar com não julgamento, coragem e compaixão para minha história, para a criança que eu fui um dia, para a adolescente que eu fui um dia, e perceber como todas as situações que aconteceram, muita coisa que não estava no meu controle, entender como eu me senti nas situações de bullying, de agressão, porque essas situações que a gente vive, elas vão criando feridas. E muitas vezes, naquele momento, nós não conseguimos sentir. Quando a gente não sente, isso fica preso na gente. Então, olhar, revisitar essas memórias com uma intenção muito clara de liberar. Talvez você questione, mas para que revisitar o passado? Isso dói. E eu reforço que a gente só consegue se libertar de coisas que estão no nosso inconsciente quando a gente traz para a superfície, para a consciência, ilumina o que está na ignorância. Então, tira da sua cabeça que revisitar o passado é ruim. É ruim mesmo, é criar mais do mesmo na sua vida. Esse olhar de cura tem um passo 2. Depois de sentir o que ficou preso lá no passado, você precisa agora honrar. Existe uma lei universal que é a lei das polaridades, que diz que em tudo existem os polos negativo e positivo. Isso significa que até nas situações mais tristes e dolorosas que você já viveu, existe algo de bom. E eu sei, pode ser extremamente desafiador você encontrar algo de positivo numa situação que te gerou tanto sofrimento. Mas esse processo, ele é primordial para que você integre uma nova autoimagem, que você entenda também que tudo coopera para o bem, até essas situações difíceis que geraram traumas, elas serviram para nos ensinar e para que nós possamos enxergar a nossa força, a nossa sabedoria e integrar essas virtudes dentro de nós, para que nós possamos caminhar junto com elas. Todo esse processo também é sobre você dissolver, tirar tudo aquilo que você não é e que te fizeram acreditar que você era. Por exemplo, eu cresci desde criança ouvindo que eu era preguiçosa, destrambelhada, mas na verdade eu era uma criança aprendendo a viver, inclusive aprendendo através do exemplo dessas mesmas pessoas que trouxeram esses rótulos para mim. Você percebe que isso é apenas uma visão que reflete, às vezes, o que a pessoa tem dentro dela mesma. Então você precisa ressignificar tudo isso para que você possa se olhar, se enxergar sob uma nova perspectiva, a perspectiva de alguém que se ama e que quer viver o melhor da vida. Essa é a vibe. Sente. Nesse processo, teve uma prática que me acompanha até hoje, inclusive nesse momento tenho praticado intensamente, que é a escrita terapêutica. O fato de você tirar coisas que estão dentro de você, na sua mente, no seu coração, e colocar no papel e olhar com distanciamento, permite que você crie novas perspectivas, novos ângulos para olhar para uma determinada situação, emoção, e isso cria entendimento. Eu recomendo que você escreva uma carta, de repente, para sua criança ferida, para adolescente, para o adolescente que você foi, para alguém que te feriu. Eu já fiz tudo isso, já escrevi carta para pai, para mãe, para Larissa, criança, adulta.
Essa prática é quase um milagre. Por favor, experimente. Vem aqui me contar como você se sentiu depois. E agora, vou te dizer o que não é autoconfiança. Você se moldar ao que agrada o outro e achar que a reação dele ao ser agradado vai nutrir a sua autoconfiança. Essa validação externa pode vir também através de consumismo excessivo, você comprar coisas para se sentir melhor. Isso é uma ilusão. Pode dar uma falsa sensação de bem-estar, mas depois passa. Autoconfiança vem de você estar em paz com quem você é. Não é você ser uma pessoa irredutível, que sabe de tudo, que está sempre nessa postura alta, arrogante. Autoconfiança, ela é muito fortalecida quando você senta na cadeira do aprendiz e diz: "Eu não sei", ou diz: "Me perdoa, eu errei". Não queira ser a pessoa que sabe de tudo e achar que isso vai te trazer mais autoconfiança, porque isso também é uma ilusão. Comparação. Ela sempre reduz ou você ou o outro. Quando reduz o outro, você deixa de ter a mentalidade da riqueza, da abundância, que reconhece as virtudes do outro e se inspira nisso, usa isso como referência para a pessoa que você quer ser, para a vida que você quer viver. E quando você se reduz, pior ainda, porque você deixa de considerar pontos cruciais da sua jornada, essas virtudes que você vai integrando dentro de você nesse processo, e você anula tudo isso. Se enxerga como uma pessoa pequena. Autoconfiança vem de você abraçar a sua insegurança, não ter medo de errar, porque é através dos erros que você acerta. Um obstáculo pode ser um bloqueio ou um degrau para você subir. Você escolhe. As nossas emoções não existem por acaso, elas estão aqui para nos mostrar algo. Então, se você se sente inseguro, olha para essa emoção e tenta entender o que ela quer te mostrar. Lembra que todos nós somos imagem e semelhança do Criador, ou seja, nós temos poderes divinos que a grande massa da população não usa, mas que agora nós estamos nesse movimento de expansão de consciência. Então você pode e deve acessar esses poderes para se curar e para criar uma realidade onde você sinta felicidade, paz, plenitude, conforto, tudo que você quiser, você é criador, entende? A bem-aventurança é sua por direito, só por você existir. Vou te dar uma chave, anota, tá? Por favor, se faz esse favor. O erro faz parte do processo de aprendizado. A pessoa que errou com você e a pessoa com quem você errou, ambos mereciam esse erro, ambos criaram esse erro. Ninguém é vítima. Em algum nível, isso foi criado pela pessoa que vivenciou. Agora, pega a chave. Todos esses erros são uma preparação para acertar na oportunidade certa, com a pessoa certa. Você percebe o quanto isso é poderoso? Você está sendo preparado para um salto quântico. Por isso mesmo, se perdoe. Para de carregar culpa pelo que passou. Entenda, você fez o melhor que podia, com a consciência que tinha, e agora você é responsável por criar uma realidade melhor. Agora eu te pergunto, o que você pode fazer hoje e criar uma realidade mais alinhada com seus desejos mais profundos e verdadeiros? Quando você se abre para esse processo de cura, a vida começa a trazer as oportunidades para você se curar. Processo que acontece naturalmente. Basta você se abrir para isso e entender que para você transformar a sua vida, primeiro vai ter que olhar para tudo isso. Eu vou deixar aqui na descrição links dos livros que foram essenciais nessa minha jornada. E por hoje é isso. Curta, comente, compartilhe com quem precisa entender tudo isso e me ajude nessa nova jornada que eu tô muito empolgada. Gratidão por ter ficado até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.